Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, damos graças ao Pai nesta celebração, pois Ele nos dá a oportunidade de celebrar o mistério da Ascensão do Senhor neste domingo festivo. Fazemos memória do dia em que Cristo se elevou à direita do Pai e consigo levou a nossa humanidade redimida por sua morte e ressurreição. Também damos graças ao Pai pelo Dia das Mães, pela Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos com o tema Amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E também louvamos ao Pai pelo 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Então a primeira leitura está em Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. Atos capítulo 1, versículo 1 a 11. No meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu. À vista deles, uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir do céu. Então, a solenidade, desse domingo celebra aquilo que rezamos em nossa profissão de fé. Ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. A ascensão de Jesus já é a nossa vitória. Como reza a oração coleta, à medida em que o Senhor mesmo eleva a nossa humanidade à glória dos céus e de Deus. Então, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos trata, em sua última parte, do que o Evangelho de hoje vai falar, né? Que é justamente a subida de Jesus ao céu. Então, enfatizando, ela é tratada aqui de uma outra... esse acontecimento é tratado de uma outra maneira aqui na primeira leitura, e enfatizando a ordem missionária e testemunhal quanto à segunda vinda de Jesus. Ele virá do mesmo modo como partiu para o céu. Então, que nós possamos também dar testemunho disso. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra ao vosso coração a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Então aqui, na segunda leitura, fala, que Deus o fez sentar à sua direita nos céus. Então, que a gente possa, sempre cada vez mais dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, que nós possamos dar toda a honra e toda a glória a Ele, que está acima de tudo,
fez dele que está acima de tudo a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Então, que nós possamos também colocar, né, depositar a nossa confiança em Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20 é o final do Evangelho de Mateus. Aliás, do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, o texto do Evangelho, o ressuscitado se apresenta aos seus discípulos para lhes dar algumas instruções. Aos 11 é confiada a missão de anúncio do Evangelho ao mundo inteiro. Crer em Jesus e ser batizado se torna condição de salvação. Depois disso, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então, assim, nós que aguardamos o retorno do Senhor, não devemos ficar nem parados, nem apenas contemplando a realidade. A ascensão de Jesus é um despertar dos cristãos para um compromisso aqui na terra com o reino de Deus, até que o Senhor retorne, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.